bem, vou seguindo aqui falando sobre métodos ágeis, que é nosso assunto nessas 6 aulas. Agora vamos ter uma descrição rápida sobre Scrum e Lean, que são os dois primeiros pontos que eu vou estar abordando. Um pouco mais longa essa aula, mas a gente vai estar trazendo do que realmente são as metodologias aplicadas, tá? Bom, aí já falamos sobre o surgimento, qual é que os conceitos que deram origem, ou as metodologias que deram origem ao conceito de ágil, né? Também falamos sobre o segmento principal onde aconteceu, vantagens que nós temos na utilização do método ágil, e agora, de fato, quais são essas metodologias, né, que dão suporte ao conceito ágil para desenvolvimento de produto, processo ou serviços, tá? Bom, esse primeiro ponto que a gente vai abordar é o Scrum, né, então, que é um método simples para gerenciamento de projetos complexos. É aquela velha história, né? A gente sempre precisa fazer o mais simples primeiro, o básico primeiro, porque é agindo em cima do conceito base, né, que nós conseguimos desenvolver. Então não adianta muitas vezes eu ter uma ferramenta extremamente complexa para um produto ou para um problema simples, né? Eu tenho que ter inicialmente uma solução simples, mesmo que o problema seja complexo, porque quando eu tenho a aplicação de uma ferramenta, de uma metodologia ou de um sistema ágil, ou seja, qual for a necessidade que eu tiver ali, fazendo de maneira simples, eu consigo ter resultados melhores, né, do que eu ter um problema, aplicar uma ferramenta complexa e daqui a pouco eu tenho 2 problemas. Então, assim, o problema eu vou ter e depende do ponto de vista que eu vou olhar para esse problema, ele vai ser simples ou complexo, porém, a minha principal ou a primeira ação que eu tenho que ter sobre ele é a forma mais simples de tentar resolver o problema. Aí nessa ideia de simples para o complexo é que surge o Scrum, que é uma ferramenta, na verdade, que ajuda muito na solução dos problemas, organizando aquilo que nós temos em relação ao problema, sejam os dados, as informações ou o efeito do problema, né? E aí nós conseguimos fazer com que o resultado seja melhor. O que seria essa ferramenta chamada Scrum? É nós termos processos bem definidos, né? E sobre esses processos muito bem definidos, conseguirmos ter controle, né? Então eu tenho que, primeiro, organizar as informações, organizar os dados daquilo que tem relação com o problema, com o projeto que eu estou gerenciando, né? E a partir daí tomar controle da situação, né? Saber que aquilo que eu estou fazendo de fato vai gerar um efeito em relação ao problema ou qualquer dificuldade que o projeto esteja apresentando. Então, quando nós não conhecemos os requisitos, tampouco a tecnologia envolvida, tem-se um cenário caótico, né? Então, quando eu sei o que eu preciso analisar, aquilo que eu preciso controlar dentro do meu projeto, vai facilitar a tomada de decisão, né? É a velha história, né? Do que eu não medir ou aquilo que eu não coletar de informações, dados ou qualquer coisa relacionada a um produto, a um projeto, eu não consigo gerenciar ele. Então, eu preciso medir, eu preciso entender quais são as dificuldades, quais são os problemas, quais são as variáveis, para que eu consiga gerenciar e atuar sobre o efeito do problema. Então, a primeira coisa que eu faço é organização. O Scrum vai me facilitar esse encaminhamento sobre o meu projeto, o meu serviço, e aí eu consigo tomar a decisão mais acertada possível. O que seria o Scrum, a estruturação do Scrum? Ele acontece basicamente com referência a 3 principais pilares que vão dar a condição de nós entendermos o cenário, trabalharmos com os dados ou as informações desse cenário e a partir disso tomar uma decisão. Então, aquele conceito de fazer gestão de qualquer coisa, é preciso sempre atuar sobre conhecimento do que nós temos em mãos, e aí eu falei antes sobre os requisitos e a tecnologia utilizada. Então, se eu tenho, por exemplo, um defeito acontecendo em algum serviço que eu presto ou algum produto que eu estou desenvolvendo ou vendendo, né? O que eu preciso fazer? Entender quais são os critérios. O que seria isso? Saber o que é aceitável e o que não é aceitável. Quais são as especificações desse meu produto, quais são as especificações desse meu serviço, e a partir daí eu conseguir
entender qual é que é o caminho que eu vou seguir para fazer com que a decisão seja mais acertada possível. E o segundo ponto é a tecnologia envolvida. Eu tenho que dominar a tecnologia que está sendo utilizada, eu preciso entender dela para que ela seja um fator somatório à minha decisão, né? Então, entender quais são os critérios e a tecnologia envolvida. Ah, não tem tecnologia envolvida? Ok, mas existe alguma metodologia ou alguma ferramenta ou qualquer coisa que ajude a fazer com que o meu processo seja minimamente controlado, né? E além disso, os dados e as informações. Quais são os 3 pilares do Scrum, então? Transparência, né? Eu preciso ter transparência daquilo que está envolvido ali. Dados e informações do processo, dados e informações do produto, dados e informações, requisitos, enfim, do serviço que eu estou desenvolvendo. Então, primeiro, transparência. Eu preciso conhecer tudo em torno daquele meu desenvolvimento. Segundo pilar, inspeção, né? Então, inspecionar aquilo que está sendo desenvolvido. Aí entra naquele assunto que nós falamos nas aulas anteriores. A inspeção é nada mais do que um acompanhamento das fases de evolução de um projeto, de um produto, de um serviço, onde eu tenho uma engenharia simultânea acontecendo, além dos stakeholders internos e stakeholders externos, que aí vão ser as equipes de trabalho e o meu cliente, principalmente, e inspecionando as etapas ou a evolução dos resultados que o projeto do produto ou do serviço está entregando. E aí, a partir dessa inspeção, eu consigo ser proativo e atuar sobre variáveis que possam estar acontecendo ou que vão surgir logo ali, né? E o terceiro pilar é a adaptação. O que seria a adaptação? Não é a adaptação das pessoas, não é a adaptação de nada disso, mas sim a adaptação do projeto, do produto ou do meu serviço, ou os requisitos do meu projeto, àquilo que vai se percebendo no decorrer do desenvolvimento. Então, se eu começo a criar um produto lá, um software ou qualquer outro equipamento, numa ideia conceitual inicial que eu tenho, no decorrer da criação desse produto ou dessa solução, eu vou percebendo que é preciso fazer alguns ajustes, é preciso fazer algumas adaptações, algumas alterações para que a solução esperada aconteça. Ou seja, eu tenho que ter essa flexibilidade, eu tenho que ter esse envolvimento das pessoas, das equipes, para que o projeto evolua, mas evolua de uma forma a melhorar. Durante a evolução do meu projeto, quando ele sai da fase conceitual até a fase de desenvolvimento propriamente dita do produto, eu tenho essa capacidade intelectual de fazer as adaptações que forem necessárias. E como é que isso vai acontecer? Medindo tudo o que acontece, seja em relação às especificações ou aos critérios do produto, assim como os critérios e enfim, os resultados que eu vou ter dos ensaios, da prototipagem, dos testes de campo, dos experimentos que eu vou fazendo, e em cima disso eu vou melhorando esse meu resultado final. Então, os 3 pilares são transparência, conhecer tudo de tudo, né? E todos que estão envolvidos precisam conhecer os porquês desse produto, os porquês desse processo, desse serviço. A inspeção é acompanhamento, é verificar o desenvolvimento, os dados e as informações que eu tenho do produto, do serviço e dos processos envolvidos. É fundamental que isso aconteça, né? É óbvio que em cima dessa análise, dessa verificação, eu vou tomar ações, eu vou fazer diversos encaminhamentos. E depois a adaptação, que é aquela fase de ajustes que é necessária e muito importante. Então, esses são os 3 principais pilares do Scrum. Quando eu faço isso, eu vou ter capacidade, eu vou ter condições de saber o que foi feito ontem, né? Como é que as coisas andaram até o dia de ontem ou o período anterior a hoje, né? O que vai ser feito hoje e o que precisa ser feito para que a gente atinja as metas no amanhã. Então, eu tenho que fazer essa análise do cenário anterior a hoje, o que está acontecendo hoje, quais são as variáveis que eu tenho, as dificuldades, os ganhos, as metas atingidas, e o que falta ainda para nós chegarmos no ponto ideal daquilo que se espera desse desenvolvimento. O Scrum precisa ser estruturado, e aí sim eu vou usar ferramentas que forem necessárias, né? Eu posso estar utilizando um simples cronograma, eu posso estar utilizando um Pareto, cartas de controle, FEMEA, seja lá o que for a ferramenta que eu vou estar utilizando, mas é importante isso, eu tenho que coletar tudo o que acontece, dados, informações,
tratar isso, saber como tratar e dar os encaminhamentos e adaptando isso no decorrer do desenvolvimento. Isso demonstra que eu vou estar fazendo gestão do desenvolvimento, eu vou estar controlando as variáveis e, obviamente, atingindo aquilo que é o objetivo final, que é a satisfação do meu cliente, e ele, obviamente, vai estar envolvido nessa engenharia simultânea toda que acontece e o efeito só pode ser muito positivo, né? Eu provavelmente vou ter sucesso nesse meu trabalho, tá? Bom, nesse apanhado rápido do que seria o Scrum, nós conseguimos perceber que há uma necessidade de gestão. E aí, como eu falei nas aulas anteriores, eu dei um ênfase, especialmente à cultura Lean, à filosofia Lean, para que o Scrum realmente entregue isso que eu estou falando aqui, baseado nos 3 pilares principais dele, é preciso que eu tenha o Lean efetivamente implementado na empresa. Eu tenho que ter um processo enxuto, um controle de variáveis, de desperdícios, de problemas básicos, né? E com isso eu vou garantir que aquela ideia do Scrum, fazer a gestão, a melhoria, a agilidade das entregas acontecer, de fato, seja percebido no resultado final. Então, assim, sobre o Lean, eu já falei um pouco antes, eu só vou reforçar agora, nós temos pelo menos 5 pontos importantes, né, que é as pessoas, as equipes, a formação das equipes, os comportamentos, né, eu preciso trabalhar a formação das equipes, o comportamento das pessoas. O 5S vem dar uma ajuda fundamental para que isso de fato aconteça. Os detalhes é algo que eu não posso deixar nunca de cuidar, eu preciso dar atenção aos detalhes sempre, 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 sempre. E quando eu tiver o 5S implementado, pessoas comprometidas com resultados, eu vou conseguir validar essa filosofia, eu vou conseguir validar essas ferramentas e metodologias dentro daquilo que eu penso para que, de fato, aconteça uma cultura Lean dentro da minha organização. Então, eu tendo equipes organizadas, a produção baseada na filosofia Lean e o Scrum dando suporte para fazer a gestão e eu conseguir atuar sobre variáveis e qualquer outras necessidades que esse meu projeto apresente, eu tenho uma estrutura muito bem organizada com pelo menos 2 metodologias ou 2 características específicas dos métodos ágeis dentro da minha organização. Quando isso estiver funcionando e acontecendo de fato, eu vou evoluindo para outras metodologias, que, por exemplo, complementares ao Lean seria o próprio Six Sigma, né? Onde eu vou começar a tratar melhor os dados que eu coletei lá na primeira fase, onde a gente falou da inspeção, né? Então, essa evolução ela vai acontecer, mas para que ela aconteça eu preciso ter essa organização implementada e acontecendo de fato naquilo que eu preciso dentro da minha organização. Certo, pessoal? Então, 2 ferramentas principais, Scrum e Lean, são as 2 primeiras que a gente tem aqui em mãos, para que de fato a gente comece a andar dentro desse caminho, dessa questão envolvendo os métodos ágeis, que não é nada mais, nada menos do que proatividade sobre tudo aquilo que pode prejudicar, atrasar ou criar algum tipo de dificuldade dentro de uma gestão de projetos, ok? Mais uma vez, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal do Professor Sirnei, Engenheiro de Produção, acompanhem o Instagram da Impegno Engenharia, nós temos muitos projetos andando, muita coisa acontecendo, acompanhem nossos materiais lá, aprendam o que for possível e do interesse de vocês sobre engenharia de produção, que a gente está aí tentando divulgar mais sobre esse tema. Obrigado mais uma vez e até a próxima aula. Obrigado.